Olá, bom dia! Estamos começando mais uma edição do nosso Estúdio Câmara. Hoje é quinta-feira, feriado, dia 1º de maio de 2025. Atualmente, a data é feriado em mais de 80 países, incluindo o Brasil, a Argentina, a França e a Alemanha, a Itália também e muitos outros. Curiosamente, nos Estados Unidos, onde tudo começou, o feriado, gente, é comemorado em setembro, o Labor Day. Isso para evitar ligações com os movimentos operários mais radicais. Aqui no Brasil, o 1º de maio virou feriado nacional em 1925. Em 1943, a data foi usada para marcar a criação do CLT durante o governo de Getúlio Vargas. Bom, e no Estúdio Câmara desse feriado, nós vamos abordar um tema delicado e extremamente relevante. A gente fala de dependência emocional, também conhecida como vício no amor. Você já se sentiu incapaz de tomar decisões sem a aprovação do parceiro? Já teve medo de ficar sozinho a ponto de tolerar comportamentos abusivos? Você se identificou? Então o programa é para você. Para nos ajudar a entender esses aspectos psicológicos e legais desse fenômeno, nós temos duas pessoas que são especialistas, dois convidados, tá? Pelo Zoom, nós temos a bacharel em Direito e pós-graduada em Economia Comportamental, ela também foi policial, ela tem uma experiência, né, referente a essa questão, e ela superou também um relacionamento abusivo. A Ítala dos Anjos está com a gente através do Zoom, vai conversar conosco. Olha só, Ítala, seja muito bem-vinda e ao vivo com a gente aqui no estúdio, psicanalista, ele é especialista em comportamento humano. Seja muito bem-vindo, Borges Lirinde, daqui a pouquinho conversando com a gente também. É muito importante esse nosso tema, então eu quero que você faça o seguinte: convida o pessoal aí de casa, chama todo mundo para frente da TV e liga para suas amigas, fala, vamos assistir o Estúdio Câmara, porque tem um assunto muito importante, é um assunto de comportamento que vale a pena, sim, a gente conversar, tá bom? Enquanto isso, eu vou atualizando para você as notícias e também a previsão do tempo para hoje, quinta-feira, feriadão, hein? Olha, gente, Campinas tem plantão nos serviços essenciais hoje, tá? Feriado. Olha, a prefeitura vai manter o plantão nos serviços essenciais durante hoje e no ponto facultativo de amanhã, sexta-feira, para garantir o atendimento de casos emergenciais, tá? O expediente regular nas repartições será retomado só na segunda-feira, a partir das 8 da manhã. Serviços como Defesa Civil, 199, Guarda Municipal, 153, Atendimento Emergencial da Sanasa, o 0800 772 1195, e a Fiscalização de Trânsito da INDEC, que é o 118, funcionam ininterruptamente, tá? Já o sistema 156, os Agilizas e o Espaço Cidadão ficarão fechados entre hoje e domingo. E na rede de saúde, os centros de saúde não abrem hoje, mas abrem amanhã, sexta-feira, funcionando com equipe reduzida, e no sábado apenas as unidades que abrem normalmente aos sábados estarão em operação. Lembrando que a coleta de lixo terá alterações hoje, com funcionamento apenas nos setores alternados, e a coleta seletiva suspensa hoje, tá? Os ecopontos funcionam normalmente. O mercado municipal está fechado hoje, mas reabre amanhã das 7 às 6 da tarde. Já o mercado de flores e hortifruti, o Ceasa, funcionam normalmente. E se você quer passear, bosques, parques, feiras livres, feiras noturnas e o Parque das Águas também funcionam normalmente. As praças de esportes, piscinas públicas, parque molhado, temático e bibliotecas municipais ficarão fechados do dia 1º a 4 de maio. Combinado? Já vai se preparando aí. O que você vai fazer nesse feriadão? Vai pegar a estrada? Pois é, se você for pegar a estrada, preste muita atenção. Concessionárias da região esperam receber mais de 3 milhões de veículos durante este feriado. As concessionárias que administram rodovias na região de Campinas esperam um movimento aí de mais de 3 milhões de veículos. Esse Dia do Trabalhador promete muito nas estradas. A CCR Autoban, responsável pelo sistema Anhanguera Bandeirantes, espera receber 1,1 milhão
de veículos durante o período. A estimativa é entre saída e chegada à capital. O fluxo intenso está previsto para hoje, quinta-feira, das 9 da manhã até 1 da tarde, no sentido interior, tá? Na volta do feriado, o maior movimento deve ser no sentido capital e deve acontecer no domingo, das 3 da tarde às 10 da noite. A concessionária destaca que haverá operação caminhão entre hoje e domingo, tá? Das 2 da tarde até as 10 da noite. Durante esse período, caminhões que seguem para a capital pela rodovia dos Bandeirantes deverão usar a via Anhanguera, entre Jundiaí e São Paulo, acessando a rodovia pela saída 48 da Bandeirantes, tá? Já no corredor Dom Pedro, a Rota das Bandeiras prevê a passagem de 870 mil veículos durante o período. A saída para o feriado tem aí um tráfego intenso, né? E principalmente das 3 da tarde até as 9 da noite. A maioria dos motoristas deve se concentrar na rodovia Dom Pedro, com previsão de 600 mil veículos. Na região metropolitana de Campinas, 130 mil veículos são esperados. E na rodovia Professor Zeferino Vaz, a região de Jundiaí, as rodovias Engenheiro Constâncio Sintra e a Romildo Prado, que garante a ligação do corredor Dom Pedro ao Circuito das Frutas, deverão receber pouco mais de 145 mil veículos no total. Nossa, gente, né? Também um feriadão desse, o pessoal vai viajar. Toma cuidado, viu? Presta atenção, tá bom? Previsão do tempo, vamos lá. Previsão do tempo para você. O que nós temos de previsão do tempo, hein? Olha só, hoje é quinta-feira, né? Sol com algumas nuvens, é feriado e a gente não tem chuva, não. A mínima iniciamos aí com 16, a máxima chega aos 25 graus. E aí temos um dia com céu, né? Com azul de brigadeiro, algumas nuvenzinhas, para você aproveitar o seu feriado. Essa é a previsão do tempo para o feriado aqui na cidade de Campinas. Bom, vamos lá. Você sabia que cerca de 70% das queixas em consultórios de psicologia estão relacionadas a relacionamentos afetivos, sejam eles românticos, familiares ou de amizade? E que no último ano o Brasil registrou 1.463 casos de feminicídio, muitos deles relacionados a relações abusivas, onde a dependência emocional impediu a vítima de sair do ciclo de violência. Gente, isso é muito sério. Para discutir esse assunto, a gente recebe hoje 2 especialistas. Vamos dar as boas-vindas à nossa entrevistada, que vem pelo Zoom. Ela é especialista, né, em economia comportamental, ela é advogada, ela também superou um relacionamento abusivo. A Ítala dos Santos está com a gente. Seja muito bem-vinda, bom dia, obrigada pela sua participação, Ítala. Muito bom dia. Bom dia. Maravilha. E com a gente também, né, para ter aí fazer uma análise mais explicativa sobre esse assunto, nós convidamos o psicanalista, especialista em comportamento humano, Borges Lirindi. Muito bom dia, seja bem-vindo, Borges. Bom dia, Fúvia. Bom dia. Obrigado pelo convite. A gente que agradece a participação de vocês. Vamos lá, gente. Infelizmente, a dependência emocional pode levar a consequências trágicas. O Brasil registrou 1.463 casos de feminicídio no último ano, o maior número desde a criação da Lei de Combate a esse crime em 2015. Em Campinas, a gente tem o Grupo MADA, Mulheres que Amam Demais Anônimas, isso mesmo. Uma irmandade de mulheres, baseada no livro Mulheres que Amam Demais, e adaptada do programa de recuperação de 12 Passos e 12 Tradições de Alcoólicos Anônimos. Nós temos um vídeo para a gente exibir e a gente vai mostrar para você um pouco desse vídeo que foi produzido, né, pela equipe do Grupo MADA Brasil, e daqui a pouquinho também nós vamos passar para você as informações de onde esse grupo atua e como você pode fazer para participar. Tudo certo, produção? Se estiver tudo ok, manda o vídeo para a gente. Eu sou membro da Irmandade de MADA e vou falar um pouco sobre o grupo para vocês. O MADA Mulheres que Amam Demais Anônimas é uma irmandade para mulheres que surgiu a partir do livro Mulheres que Amam Demais, da autora Robin Norwood, e do programa de recuperação
de 12 Passos de Alcoólicos Anônimos adaptado para o MADA. No Brasil, o Grupo MADA surgiu em 1994 em São Paulo e no Rio de Janeiro em 1999. Foram abertos grupos em outros estados e atualmente existem diversos grupos de MADA no país. Esse é o Grupo MADA, gente, tá? O Grupo MADA tem aqui em Campinas, tá? Tem reuniões presenciais na Rua Santos Dumont, 785, fica no Cambuí, né? Então, é importante você buscar esse atendimento e conhecer esse grupo que presta atendimento para mulheres que são vítimas da dependência emocional. Então, a gente já começa, depois de exibir esse vídeo, só para vocês entenderem do que nós estamos falando e de lembrar que sim, a gente precisa de conversar sobre isso, que nós precisamos de buscar o apoio. Então, é por isso que nós estamos aqui para falar com você hoje, nesse feriado. Sei que está todo mundo em casa, então vamos lá, vamos entender um pouquinho mais sobre dependência emocional, né? Agora, a gente já começa falando com o Lindy, né, o Borges, sobre dependência emocional. É algo que, como o Grupo MADA trata isso de uma forma, eles utilizam algumas ações que são utilizadas nas ações dos alcoólicos anônimos. Então, é algo que sim merece uma atenção, porque é mesmo um tipo de dependência. Primeiro eu quero agradecer mais uma vez. E essa organização, como é que se chama? O Grupo MADA, não é? Grupo MADA. Uau, Aham. maravilha pelo trabalho feito que tem desempenhado ali em prol da sociedade, não somente aqui da nossa cidade de Campina, mas também das famílias brasileiras em geral. Sim, E já me predisponho para qualquer questão para poder apoiar, auxiliar, que se legal. entrar em contato. Quando nós falamos da dependência emocional, vício no amor, né? Quero aqui trazer essa luz, essa abordagem mais psicanalítica. Donald Winnicott, que explora profundamente sobre a questão da dependência emocional, a despeito de que Freud, também como o pai da psicanálise, aflorou muito também sobre essa questão. Uhum. Mas o que é dentro da psicanálise a dependência emocional? É realmente quando a pessoa não consegue viver sem a presença de uma outra pessoa, tá? E a psicanálise mostra que a dependência emocional, ela é uma dependência absoluta ou 100% de uma outra pessoa além de você. Onde você não consegue dizer não, não consegue ter o encontro com o seu próprio verdadeiro eu interior, dependendo unicamente dessa pessoa aí, tá? Então, quando nós falamos de dependência emocional, é algo muito sério e quase que ninguém escapa dela, Uau! quase que ninguém escapa dela. E quais são os métodos que nós podemos aqui aflorar, né? O que causa a dependência emocional? O que provoca a dependência emocional? Uhum. É algo que nós podemos, que as pessoas adquirem ou elas herdaram isso aqui realmente? Então, a psicanálise oferece uma luz que é uma experiência, é um fenômeno que tem uma origem a partir da experiência das primeiras vivência como criança, desde o momento que a pessoa nasce. Muito bem. Lindy, daqui a pouquinho você explica mais, Tá bom, que tá bom. olha gente, o Lindy é um poço de conhecimento, e ele vai repassar para a gente Obrigado. todas essas informações, mas nós estamos aqui também, pelo Zoom, né, com a Ítala. A Ítala é advogada, e a Ítala, gente, ela se dispôs a conversar com a gente, porque ela também passou por essa situação. O que acontece? Muitas vezes as pessoas, elas têm vergonha de falar, elas não sabem identificar, e elas também não sabem como sair disso. Agora, a Ítala, ela é um exemplo que ela passou, ela identificou e ela superou, e hoje ela pode falar e também pode direcionar e encorajar mulheres ou homens, enfim, pessoas que passam por esse processo da dependência emocional, né, Ítala? Como que foi para você a virada de chave quando você percebeu que você estava assim em um processo desse e que você precisava buscar ajuda para trilhar melhor o seu caminho? Acho que tudo começa naquele momento do basta. Quando a dor,
até aproveitando a menção de Freud, que guarda uma referência de uma frase que eu gosto muito, que é aquela frase que diz que quando a dor de estar vivendo aquele momento for maior do que a dor da mudança, a gente desperta para a mudança. Correto. Então foi exatamente nesse ponto de virada, em chegar num limite de que, opa, aqui realmente não dá mais. E aí a gente começa a buscar meios para sair daquela situação. Foi esse ponto. Muito bem. E hoje a gente percebe, né, que você é exemplo, né, para muitas mulheres, principalmente as pessoas que te cercam, que te conhecem, que têm a possibilidade de conversar contigo, mas você também é advogada, né, Ítala? Você é advogada e também faz um despertar aí para mulheres que às vezes passam por esse tipo de situação e que depois não se encontram mais e acham que elas não são mais capazes. Sim, sou bacharel em direito, trabalhei na polícia, como eu estava te falando, por muito tempo. E o que é legal de encontrar em todos esses lugares, hoje também como educadora financeira, vendo essas mulheres saindo dos relacionamentos e muitas vezes tendo que se reconstruir, é entender que a gente é capaz de construir a nossa própria vida. Então, buscar esse apoio, grupos como o MADA, que possam reforçar a autoestima, outros círculos, então, outras redes de convívio, outros relacionamentos que se baseiam em saúde, em fortalecimento, para que você possa se reconstruir, inclusive quebrando esses vínculos de dependência em qualquer tipo de relacionamento. Muito bem, viu, muito obrigada. Agora, Borges, a questão, né, a gente falou aqui com a Ítala, você vê, ela presenciou, ela viveu esse tipo de relacionamento, ela conseguiu se libertar disso. Agora, para a gente conseguir se libertar, a gente precisa do autoconhecimento, Lógico. do conhecimento e de apoio, né. E aí quando a gente fala da rede de apoio, envolve família, amigos e, em especial, o profissional que vai fazer esse tipo de orientação. Mas a gente precisa conhecer Sim, e entender que nós estamos passando por esse momento de dependência perfeitamente. emocional. Como a gente reconhece isso? Qual é o Exatamente. start? Qual é o momento? Uau, maravilha, muito bem colocado, Roberto. Como nós podemos dar conta que estamos vivendo em uma situação realmente profundíssima de dependência emocional, ok? Ela passa por um caminho dentro do relacionamento onde as suas decisões dependem do aval das pessoas que te rodeiam. Uhum. Se for num relacionamento amoroso, onde você não pode marcar nenhum passo sem que essa pessoa dite as regras, ok? Sem que essa pessoa dite as regras. Então, quando você está num relacionamento onde você não pode realmente se tornar o dono de você mesmo, nós não estamos necessariamente frisar que num relacionamento não pode haver diálogo. É Uhum. importante que haja diálogo e isso, sem comunicação, nenhum relacionamento vai fluir. Mas a dependência emocional faz com que a outra pessoa é que dita a regra do jogo, aquilo que você realmente quer fazer. Se for no seio da família, as opiniões não são somente no seio da família. Eu quero lembrar uma situação de Curtício que diz: o meio faz o homem, não é? Uhum. O meio faz o homem, mas não no sentido de você ser controlado ao ponto de você inibir as suas decisões, ao ponto de você não querer marcar passos para prosperar, para poder fluir na vida, porque as pessoas ao redor, as críticas que se levantam, os porquês que se levantam quando te afetam diretamente e você paralisa completamente de desenvolver-se como pessoa, é um indício realmente que está a uma dependência emocional, ok? Muito bem explicado. Exatamente. Muito bem explicado. Então agora a gente já sabe como a gente reconhece a dependência emocional. É importante a gente explicar, e claro, quem vai falar para você é a Ítala, a questão que a dependência emocional, ela continua. Por mais que você ache que não, tem aquela situação que uma coisa puxa a outra,
né? Tem a dependência emocional, aí depois já vem aquela questão da violência doméstica, porque se você reconhece a dependência emocional, você começa a falar: opa, não, peraí, não é bem assim. E aí você tem que tomar cuidado por conta da violência doméstica. Aí depois da violência doméstica vem a questão da violência em si mesmo. E aí, infelizmente, a gente sabe que esse caminho, ele não termina bem. Ele não termina bem. E é por isso que eu converso com a Ítala, porque ela já foi policial, ela trabalha também com mulheres, conhece a história e pode explicar para a gente. Esse negócio, dependência emocional é ligada com a violência doméstica, que é ligada com o relacionamento abusivo, que tem ligação com o feminicídio, infelizmente, uma coisa puxa a outra. Eu gostaria que você explicasse, falasse desse mundo, o que cerca essa questão aí de comportamento, quando a gente fala de dependência emocional, Ítala. Perfeito, Rúbia. E é exatamente esse o caminho, tá? O que eu vi muito acontecer, que começa com pequenos sinais e vão se agravando até chegar num feminicídio, infelizmente. E que a gente possa despertar para sair desse lugar antes. Às vezes começa com uma frase simples assim: ah, a mulher minha não sai para um bar ou para um restaurante só com as amigas. Não pode. Começa com algo simples, eu vivi isso na pele. E a gente vai deixando esse lugar se agravar, achando muitas vezes que isso é amor, mas não é. É a dependência, é o controle, que o Borges estava falando minutos atrás. Esse problema vai se desencadeando e daqui a pouco, se essa mulher, por exemplo, sai, atrasa numa consulta, chega mais tarde em casa por conta de um trânsito, isso vira um problema e vira um celular que é estourado na parede, um murro num móvel que é quebrado dentro de casa. Isso já é violência doméstica, ainda que não seja violência física. Gritos, brigas, isso já pode ser violência doméstica. E aí a gente vai para o outro nível, que muitas vezes é a violência financeira, patrimonial. Então, pega-se um bem da mulher e quebra-se. O carro é marretado, por exemplo. Isso vai se agravando. Daqui a pouco, essa mulher já não tem mais acesso a uma conta bancária. E aí, para tudo que ela precisa fazer, desde uma manicure até a compra de uma blusa, ela precisa pedir autorização da outra parte. Isso vai se agravando até chegar ao feminicídio. Poxa vida. Olha só a linha do tempo que nós traçamos Verdade. aqui, né, Borges? Agora, com a sua experiência, essa linha do tempo, a gente consegue ter uma visualização dela. Bastante. Explica para mim, como é que fica o psicológico da pessoa que é dependente emocional, vendo a situação e o local onde ela pode chegar. Você explicou o que é dependência emocional, como que a gente identifica, e agora, eu estou vivendo isso, o que eu tenho que fazer? Eu quero começar com uma metáfora. A gente, no relacionamento, não existe amar mais ou menos. A gente tem que amar intensamente no relacionamento, mas é importante escolher bem a quem realmente você vai realmente oferecer esse amor que transborda dentro de você, do seu coração. É Uhum. preciso escolher. Dentro da psicanálise, existe uma primícia onde as pessoas apaixonam-se, casam-se com as suas próprias neuroses, Uau! por falta de orientação, Uhum. ok? De um acompanhamento. E nós precisamos desenvolver uma certa cultura de que um acompanhamento terapêutico, um treinamento de alto impacto de inteligência emocional, não é simplesmente quando os traumas estão aflorados na nossa vida, mas o acompanhamento psicológico, poderia fazer parte ou deve fazer parte como algo que vai alavancar a nossa desenvoltura como seres humanos, homens e mulheres. Prontos. Quando você entende que precisa ter esse acompanhamento para se conhecer, por exemplo, estamos falando com a outra profissional, conhece de lei e é advogada,
não é? Muitas das vezes as pessoas procuram os advogados quando a coisa saiu do controle. Não é? Não se tem essa cultura de ter um advogado antecipadamente para termos um acompanhamento, uma orientação. Não se tem. Então, muita gente fala isso como experiência do consultório. As pessoas procuram-me quando já está totalmente destruída psicologicamente e até fisicamente. É dolorido encarar isso na pele, como profissional. Mas como é a vida de alguém que passa por um abuso, não é? Dentro do relacionamento. A quebra de valores, a quebra de respeito, admiração, não é? Dentro do contexto psicológico, diz que antes que o objeto de amor seja digno desse amor, primeiro precisa ser digno de respeito. Então, quando não há respeito pela pessoa do outro, não tem amor. Não há autoestima elevada, não é? Ou seja, a pessoa para completamente de viver em prol de si e vai vivendo, se adequando, se adaptando dentro da realidade de um script que o parceiro ou a parceira realmente apresenta para ela. Então, é catastrófico e essa, muito antes que se parta pela violência física, primeiro está a violência psicológica, Uhum. que é a mais dolorida, não é? Então, quando a pessoa tem esse acompanhamento psicológico, eu falo isso dentro do acompanhamento clínico, você consegue perceber. O primeiro passo para sair dela é você entender de onde vem a gênese dessa dependência emocional. Porque se você não entende a origem, você será capaz de sair de um relacionamento e atrair novamente uma pessoa com os mesmos comportamentos, que não vai te respeitar, não vai te valorizar, não vai te admirar. Por quê? Porque você não conhece a origem, a fonte da dependência emocional. Então, num acompanhamento psicológico, a gente mostra ao paciente a origem dessa dependência emocional. Como ela acontece, que nós chamamos muitas das vezes como o vácuo da alma, ou o buraco emocional do inconsciente. E quando a pessoa entende a origem desse buraco do inconsciente, e ela começa a ser trabalhada psicologicamente e sente coragem de enfrentar esse vazio da alma. Por quê? Porque a dependência emocional, as pessoas dão poder para que sejam controladas porque elas não querem viver sozinhas. Elas têm medo de caminhar no deserto propriamente da vida. Elas têm medo de ser forjada no deserto. E quando a gente olha, a dependência emocional é um medo. E quando a gente olha no desenvolvimento da pessoa, do ser humano, onde surge os maiores medos da nossa vida é quando somos criança. O medo de enfrentarmos os nossos próprios fantasmas da vida. Ou seja, quando você mergulha nessa viagem psicológica e você entende que essa dependência emocional, às vezes faltou a presença de uma mãe, não é porque ela foi má, mas porque não tinha conhecimento. Às vezes faltou a presença de um pai, não somente porque ele foi mau, não, não é necessariamente isso, mas porque as vicissitudes, as dificuldades da vida, a dinâmica da vida fez com que esse pai não pudesse estar presente. E a criança ultrapassa uma etapa da vida onde ela não é preenchida e ela se desenvolve. E ali a gente cai numa premissa que diz que dentro de um adulto sempre há uma criança ferida. Uau! Nossa, que explicação maravilhosa, Obrigado. viu? É, Borges trazendo para a gente explicações aí sobre a questão da dependência emocional, né? A questão como a psicanálise ela avalia, como a psicanálise vê a questão da dependência emocional. E você se identificou com essa análise que o Borges fez, Ítala? E qual foi o primeiro passo que você deu? Você buscou um apoio psicológico? Você buscou o autoconhecimento? Como é que foi? Sim. E eu estava ouvindo Borges, a gente percebe que a dependência emocional, ela não só se reflete em uma área da vida, ela em outros lugares, exatamente por isso que ele falou desses vazios da alma, desses desertos da vida, desse medo de encarar a vida, ele se apresenta em outros lugares. Então, eu não me senti uma pessoa autoconfiante para a vida, com autoestima, e isso precisou ser desenvolvido. Começou-se lá
no consultório psicológico. Uhum. E foi a partir desse desenvolvimento de habilidades internas, de autorreconhecimento, que eu pude sair desse relacionamento. Agora, também o fator que ele trouxe de, olha, se você não olhar para os seus vícios, o próximo relacionamento possivelmente vai se repetir os mesmos problemas. E eu vi isso acontecer. Como eu vinha em acompanhamento psicológico, a gente percebe que de um relacionamento para o outro, as coisas melhoram um pouco, ou deixam de ser tão ruins. Mas se realmente você, nesse processo, não se desenvolver e não tiver coragem de encarar a si mesma, possivelmente o próximo relacionamento vai continuar com os mesmos vícios. Para mim, um lugar de virada, além desse acompanhamento psicológico aproximado, foi passar um tempo realmente sozinha. Então, eu me propus morar sozinha, ficar sozinha, longe de várias coisas. E ali, naquele processo, eu consegui me reconhecer. Isso foi bom, inclusive, para as minhas finanças. Então, se antes eu era uma pessoa endividada, inclusive por essa dependência emocional em amplo espectro, não só do relacionamento afetivo, mas do relacionamento de vida com as pessoas, ali eu pude, através também do acompanhamento psicológico, desenvolver habilidades que me fizessem encarar, inclusive, o meu dinheiro e deixar de ser também dependente financeiramente. Olha só, né, que Maravilha. experiência bonita, que bom você compartilhar isso com a gente. A gente sabe que foi dolorido sim para você, mas eu fico tão feliz em te ver agora, assim, nesse momento, empoderando mulheres, pessoas, né, e trazendo a informação de que sim, isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você, mas que a gente supera. E essa superação, ela é vista nos seus olhos, né, no seu sorriso, e isso é muito importante. Agora, falando da parte legal, da parte de justiça, né, como que funciona a questão da justiça do Brasil hoje, referente à dependência emocional? O que nós temos, né, na justiça hoje que dá um amparo, um aporte para a mulher que esteja vivendo uma situação dessa? Esses detalhes do pequeno, eles ainda não são mapeados pela justiça. A gente precisa realmente de uma quebra, de uma ruptura de respeito e de limite no que se tange à violência patrimonial. Então, o que eu falei, por exemplo, do exemplo de quebrar um celular na parede, Uhum. de machucar ou quebrar ali teu carro. Isso é violência patrimonial e isso sim pode ir para a justiça e cabe um acionamento policial. A violência física nem se fala, eu acho que essa todo mundo já tem uma ampla visão de que sim, a justiça prevê essa proteção. Agora, essa violência menor, essa violência muitas vezes velada, de eu não gostaria ou eu não quero que você saia com as suas amigas, isso a justiça ainda não consegue proteger. E aí cabe a nós estarmos atentas, estarmos fortalecidas psicologicamente e financeiramente, para a gente começar a colocar os limites e até um basta, se for o caso, da outra parte não respeitar recorrentemente esse limite. Então, esse pequeno, a gente vai precisar desse apoio psicológico até para a gente compreender que a gente está passando por essa violência. Porque muitas mulheres nem notam que isso é violência, elas acham que isso é amor, elas acham que isso é ciúme, que ciúme é legal, quando não, quando tem um fator ali começando a crescer, que ali na frente pode se tornar algo muito pior. É, exatamente. Agora, você fala também sobre essa questão financeira, né. Infelizmente, algumas mulheres elas se deixam, passar por esses momentos, por esse tipo de situação, justamente pela questão financeira. E aí, como você trabalha com, essa questão financeira, eu gostaria que você explicasse para as mulheres e para as pessoas que estão assistindo a gente nesse momento, que a importância de você ter uma educação financeira, para que você não seja totalmente dependente da outra pessoa, e também a importância de você não se submeter a certos tipos de situações por conta
da questão financeira, porque isso é muito importante e esse é um dos motivos que levam a mulheres ou homens, enfim, a se submeterem a tipos de abuso, porque tipo assim, pensa assim, ai, mas se eu me separar, ou eu não vou conseguir sobreviver, porque eu não sou capaz, eu não trabalhei até agora, eu não vou conseguir trabalhar, onde que eu vou trabalhar, o que que eu vou fazer, eu não tenho dinheiro, eu não tenho de onde tirar, como é que eu vou sobreviver? E é isso que passa na cabeça, geralmente, não é, Ítala? Totalmente, totalmente. Eu vejo muito aqui, tá, Rúbia, mulheres chegando que saíram do mercado de trabalho quando resolveram ter filhos e, em comum acordo com o parceiro, com a parceira, disseram: ok, eu vou fazer agora a educação e o cuidado das crianças e da casa, e você faz o provimento da casa. Só que muitas vezes, óbvio, por conta de todo um legado sócio-histórico-cultural, a gente acha que esse trabalho de criar os filhos e de cuidar da casa, ele não é remunerado. Mas ele é um trabalho como qualquer outro. E se essa mulher escolheu não ir para o mercado de trabalho tradicional para prover a família de uma outra forma, porque isso também é provimento, é crescimento da família, a gente precisa entender que esse trabalho tem que ser remunerado. E que funcionalmente na sociedade, toda pessoa adulta deveria ter autonomia financeira. Se você não está trabalhando fora e trazendo dinheiro para dentro de casa, você está trabalhando dentro de casa e evitando que esse dinheiro seja gasto de uma outra forma, o teu trabalho tem que ser remunerado. Isso tem que ser conversado. Por quê? A gente sabe que no Brasil, hoje, mais de 50% das famílias, em um determinado momento, se tornam divórcios. Esse número vem crescendo. E aí, quando e se essa mulher se divorciar, como que ela fica? Como que essa parte fica sem provimento mais financeiro? Muitas vezes essa pensão fica muito aquém do que ela precisa, do que os filhos precisam. E como que ela volta para o mercado de trabalho depois de tanto tempo? Se ela tivesse a conversa amorosa no começo do relacionamento e na hora que esse acordo for feito de vou ficar em casa, vou cuidar das crianças, vou trabalhar a família de uma outra forma e pedir para que esse trabalho seja remunerado, ou seja, parte da renda que é trazida para casa, ela é destinada para a conta dessa mulher e transformada numa reserva, como a outra parte também deve ter uma reserva. Então, ambas as partes têm que aprender a lidar com o dinheiro, a montar uma reserva financeira, porque aí elas passam a escolher estar juntas, não por dependência financeira ou emocional, mas por amor real. Eu quero estar com essa pessoa porque eu quero, não porque eu dependo. Mas, se em qualquer momento o relacionamento não for mais bom para ambas as partes, a gente pode sair e ambas as pessoas sabem lidar com o dinheiro e têm uma reserva mínima para voltar para o mercado de trabalho. Isso é amor. Muito bem. Nossa, Maravilha. muito explicado, né? Dá Muitíssimo para a bem. gente entender Perfeito. perfeitamente. E, infelizmente, o medo das mulheres, né? O medo Sim, de. E aí, será que eu dou conta? Isso faz com que elas se submetam a esse exatamente. tipo de relacionamento. Visão da psicanálise, por Uhum, favor, Borges, uhum. referente a essa questão que a gente acabou de falar, Sim, né? Esse acordo que precisa ser iniciado, sim, junto com o início do relacionamento aí, vamos conversar, e entender que você precisa estar com o outro, mas é por amor. lógico. Agora, o que é o amor, na verdade, né? Como é que a gente vai definir isso? Se você Maravilha. vive um relacionamento abusivo, se você vive um relacionamento de dependência emocional, existe amor aí, será? Tudo aquilo que tende a diminuir a sua glória, que tende a diminuir a sua luz, o seu brilho, que não te conforta, aquilo que não provê nutrientes psicológicos dentro de um relacionamento, não é amor. Porque o verdadeiro amor, ele protege, ele vem com uma enorme dosagem de alteridade, que é se colocar no lugar da parceira ou do parceiro, até porque ambos são apenas, eu tenho dito que na matemática do relacionamento amoroso, 1 mais 1 não é igual a 2, é sempre igual a 1, entende? Então, quando você entende que a parceira é cúmplice, é mesmo parceira de verdade, você não vai prejudicar, você não vai maltratar, você não vai assaltar
as finanças dela para que ela esteja completamente dependente de você dentro do relacionamento, tá? Primeiro passo. Agora, o amor quando vem, ele não aparece como uma montanha russa difícil de ser escalado. Ela vem sem dúvida, vem de maneira transparente, que vai te admirar, não somente. Eu tenho dito que dentro o amor é a cereja do bolo. Se não tiver o tripé de admiração, respeito e valorização, não é amor. Qualquer coisa pode ser chamado, mas amor não, tá? A doutora Ítala salientou uma coisa muito importante que eu gostaria de pegar o gancho e colocar um pouquinho de mais luz. Para mulheres, não é? Que por algumas circunstâncias estão divorciadas, que passaram por um relacionamento abusivo, uma dica de proteção aos filhos, há um livro de uma especialista com o título A Mesa, não é? Então, para você, mulher que está divorciada por alguma questão, qual é o segredo? A experiência que você teve com os pais de seus filhos é sua experiência. Não ouse, em algum momento da vida, fazer uma transferência para os filhos que nada têm a ver. Porque quando você cria uma metáfora, cria uma história por cima daquilo que você passou, por exemplo, o seu esposo não foi uma pessoa boa, ou a esposa não foi uma pessoa que te acolheu, que te deu essa proteção, que te amou, aos filhos nunca menciona isso, sempre conta história de que seu pai foi maravilhoso, sua mãe foi muito boa. Proteja ele, para que eles possam encarnar essa figura de um pai herói. Isso faz-se muito necessário e cria uma diferença enorme no crescimento deles. Muitas mulheres não sabem e homens também não sabem. E o fato de muitas mulheres não saberem, vamos aqui falar assim, é o medo que as leva a permanecerem num relacionamento abusivo. Por quê? Igual a doutora Ítala frisou, como é que eu vou sobreviver? Como será a educação dos filhos? Porque não tem orientação, ok? A criança, quando nasce, dos 0 até aos 7, está formado o caráter. Ela entende, ela percebe, a percepção dela é muito aguçada. Então, você precisa entender que, quanto à questão do caráter, ela já está formada. E muitas das vezes, no relacionamento abusivo, essa dependência emocional, muitos homens e mulheres aproveitam a desculpa dos filhos, mas que, na verdade, são eles que realmente têm esse buraco de dependência emocional. Então, essa permanência, não, os filhos não vão poder e tal e tal. Eu não vou conseguir sobreviver. Não é uma verdade. É uma mentira que você realmente contou para a sua mente. Quando você é acompanhado e você descobre que realmente você é capaz de sobreviver, até porque você se relacionou quando já adulto. Então, por que não voltar um pouquinho na história quando solteiro ou solteira você foi? E entender que você estudou, e entender que você caminhou sozinho ou sozinha, e ao andar dos tempos você entendeu que precisava ter realmente uma pessoa, um companheiro. Então, isso é muito importante. Entender o seguinte, conta uma versão, cria uma história diferente de uma mulher que foi boa com você e tal, de um esposo que foi tranquilamente com você, porque isso começa a ser internalizado no psicológico da criança. E isso evita esse, esse senso de abandono na vida dela, de que o pai me abandonou, ou a mãe abandonou a gente, porque você narrou uma história, embora não sendo real, mas é uma metáfora, a gente chama isso como uma cura pela metáfora, para proteger o emocional dos filhos. Então ele cresce sabendo que o meu pai foi um herói, meu pai foi um gigante, mas a realidade só você sabe. E o dia que ele entender a história, pelo menos essa fase que ele precisava aproveitar, foi muito bem aproveitado com ele. Uau! Nossa, que Exatamente. explicação magnífica, porque tudo começa então na infância, né, porque nós Muitíssimo na somos infância. moldados Isso. ali. Então se eu cresço entendendo, né, e vendo realmente a situação ali, da mãe e do pai,
é espelho. É Exatamente, isso, né? E aí, exatamente. então, existe a possibilidade, Uhum. então, da criança, ela se tornar um adulto que vai repetir os mesmos padrões dos pais. Dentro da psicanálise, a gente chama a compulsão à repetição, ok? E aquilo que vai indo te orientando quando criança, ele fica armazenado no nosso inconsciente, ali. E a gente vai indo crescendo. Então, a tendência de você poder encontrar um parceiro que se parece a um pai ausente é maior. Uau! Se for uma esposa, uma mulher, é a mesma coisa. Nós estamos tendo hoje, agora a ciência está trazendo muita evidência da importância da figura masculina no lar. Mas durante muitos anos, somente foi a figura feminina. Mas a figura masculina ela é importante, porque o amor de um pai é o amor que dá raiz, é o amor que protege, é o amor que você não te escusa de cair. Você cai, mas ele diz assim: levanta. Isso é importante. É a razão pela qual hoje homens e mulheres, dentro do relacionamento que se chama amor, na verdade, eles estão projetando a imagem que os faltou nessa pessoa que supostamente está se relacionando. Por isso é que demora a se desfazer. Não é necessariamente a imagem da pessoa, a figura desse marido, dessa mulher, mas é a história que você projetou sobre essa mulher, sobre esse homem que vai fazer bem para mim, vai me acolher, porque talvez faltou isso, esses nutrientes psicológicos na sua vida. Então você olha no parceiro e você não consegue enxergar defeitos. Você enxerga alguém que vai te proteger, enxerga um protetor, um provedor, alguém que vai te respeitar, alguém que vai estar presente, mas tudo isso são somente loop mental que você criou na sua mente e projetou sobre essa pessoa. E, obviamente, quando o relacionamento acontece, quando acontece o casamento, tudo certinho, às vezes, em 6 meses, ou muito menos, as pessoas dizem assim: eu não amo a pessoa. Eu me confundi no relacionamento. Ou seja, a máscara caiu, você conquistou a pessoa e você agora descobriu que não é nada aquilo que você pensava. Então, a questão de mentalizar que essa pessoa também é um humano e pode errar contigo como outras pessoas é importante no relacionamento. Porque quando isso acontecer, você precisa entender o seguinte, que essa pessoa é humano, eu não tenho poder sobre ela ou sobre ele, e a verdade é o seguinte, como você cresceu num ambiente educacional onde você não foi treinado a soltar, você foi treinado a entender que soltar é perca. Mas quando você aprende atendendo o acompanhamento psicológico, você entende que soltar é libertador. Muito bem. Soltar abre espaço para algo novo na sua vida. Olha aqui o exemplo, né, de que soltar é libertador, de que soltar abre espaço para algo novo na vida da gente. E eu pergunto para você, diante das palavras aqui do Borges, Ítala, qual é a avaliação que você faz e como você vê a Ítala antes e a Ítala hoje? Nossa, hoje eu olho para trás, chega a ser engraçado, porque eu penso: "Meu Deus, como que eu vivi tanto tempo assim?". Parece que foi uma outra vida no mesmo CPF. Então, e eu assim, acompanhando tudo que o Borges estava falando, a gente precisa entender a importância desse fortalecimento e esse autodesenvolvimento humano, Isso. Uhum. para que você se sinta capaz de fazer qualquer coisa diante da vida, não Uhum. só em relacionamento amoroso, mas em qualquer área. Porque a gente estava falando de dependência Sim. financeira, então de construir e reconstruir a sua vida financeira, se reconstruir profissionalmente e tudo mais que você quiser. Esse desenvolvimento, esse autodesenvolvimento é o que me faz hoje enxergar uma mulher completamente preparada para a vida, pronta para os desafios Uau, que antes lá atrás eu não via. uau.
Olha só que maravilhoso, né? E hoje você é advogada e você troca experiência, né, com pessoas, igual você está fazendo aqui com a gente, porque olha, é de grande valia a sua participação e é muito bom o seu compartilhamento, porque nós estamos falando aqui de um assunto, mas nós estamos trazendo uma pessoa que é um exemplo de que sim, a gente consegue, né? Então eu gostaria de entender, assim, você faz essa troca de experiência com pessoas também, e aí você, nessa troca de experiência, você auxilia mulheres à libertação, né? E também a questão financeira, porque aí você ensina como essas mulheres podem iniciar o caminhar novamente, porque na verdade é um início de caminho, né? Total. Hoje eu sou educadora financeira, eu tenho uma escola de educação financeira para as mulheres, porque inclusive, perceba, se essa mulher ela depende financeiramente, muitas vezes ela não consegue nem entrar num consultório psicológico, porque ela não tem como pagar. E se ela pedir esse dinheiro para o companheiro, para a companheira, ela vai estar denunciando o que ela está fazendo. Exatamente. Então, ela precisa primeiro começar pelo financeiro, começar a desenvolver essa autonomia financeira, para aí ela começar a investir em suporte emocional, em autodesenvolvimento, nessa reconstrução da carreira, nessa autonomia financeira, e aí ela consegue se livrar desse ciclo. Então, como a gente vive numa sociedade que a gente depende do dinheiro para fazer esses movimentos e para ampliar cada vez mais, dentro da escola, inclusive, a gente tem suporte emocional, especialista em trauma feminino, para que a mulher possa ser completamente apoiada para essa alavancagem financeira também, para que ela possa crescer e prosperar financeiramente, e com isso ela possa fazer tudo que ela quiser na vida dela. Menina, mas que coisa maravilhosa. Agora me conta um negócio, essa sua ideia de empreendedorismo, né, fazer aí bacharel em direito, empreendedora, isso vem depois desse trauma que você passou? Sim, a lógica foi a seguinte, tá, Rúbia? Primeiro eu fui para a justiça. Então, lá quando eu saí da escola, do ensino médio, meu primeiro vestibular foi para a Universidade Federal de Alagoas em Direito. Então, eu me formei em Direito, na sequência eu entrei para a Polícia Militar, também sou bacharel em Segurança Pública, e passei 7 anos ali na Polícia Militar, atendendo muito caso, inclusive de violência doméstica, infelizmente. Dali, eu fui para a Polícia Federal. Então, na Polícia Federal, passei mais 7 anos e chegou um momento que eu não queria mais ser policial federal. Nesse meio tempo, ainda lá na Polícia Militar, eu passei pelo relacionamento abusivo, saí de um, entrei em outro, e aí só depois eu fui entender realmente que eu precisava passar um tempo sozinha. Foi o tempo que eu passei. Lá, saí das dívidas, tudo. Olha como o desenvolvimento em consultório psicológico também me fortaleceu para sair dessa dependência financeira, desse abuso financeiro que, inclusive, eu me autoimpunha. Saí, construí minha vida financeira enquanto ainda era policial federal. Quando chegou a minha crise profissional, que olha como é interessante como as coisas se conectam. Eu também fui para esse lugar na crise profissional de eu não sei fazer nada mais. Como que eu vou sair? Eu estava numa dependência financeira com o trabalho. E aí eu saí, consegui romper também com ajuda psicológica, consegui romper esse lugar, psiquiátrica, inclusive. E aí eu pensei, nossa, eu já transformei a minha própria vida financeira. As minhas amigas já me pediam esse auxílio também para sair de outros relacionamentos que não estavam mais felizes. E aí eu construí a escola, eu construí a empresa e eu consegui fazer essa transição de carreira. Então foi nesse lugar da própria história, do próprio fortalecimento emocional, financeiro, que a escola foi criada, que o negócio foi criado também agora para servir a vida de outras mulheres e para a gente ter um mundo também mais igualitário para todas e para todos. Nossa, que história Maravilha. linda, que mulher que impulsiona, é tão gostoso ouvir você falar, né, é uma fênix, né, que surgiu, ressurgiu das cinzas e está ali e impulsionando outras mulheres, isso é tão bom, né, você vê Maravilha. que história de vida, isso é maravilhoso, tem que ter orgulho de uma história dessa, né, Exatamente, Lindy? exatamente. Já aproveitando o gancho, falei com a doutora Ítala para a gente fazer um network, porque o meu instituto é em desenvolvimento humano, então nunca seria demais. Olha aí, ó, Com E nascendo uma certeza. parceria não uma aqui. parceria. Eu vi ela contando os eventos traumáticos e com um sorriso nos lábios, no rosto, dá para ver a expressão facial. Há uma primícia
psicológica que diz o seguinte: ao passares pelos tempos verbais, ao ponto de você narrar certos eventos traumáticos seus, não mais com lágrimas de dor, não sentindo aquele aperto no coração, é sinal de cura mental. Uau, que maravilha! Exatamente. É sinal de cura mental. E a sua maior dor, quando enfrentada e bem ressignificada, se tornará a sua maior ferramenta de trabalho. Olha aí, que E eu lindo, vi muito isso na bonito. experiência dela. Então você se torna especialista nisso, porque você passou, você viveu, você enfrentou, superou, se tornou um mestre daquilo e consegue ter esse olhar holístico para ajudar outras pessoas também. Então isso é muito importante dentro dessa dança sociológica, não é? Eh, a dependência emocional, ela gera vícios, porque o nosso cérebro, naturalmente, dentro daquilo que é a luz da neurociência, ele costuma realmente procurar vício. Bons ou ruins, o nosso cérebro ama vício, mas é preguiçoso, tá? Por exemplo, eu tenho um vício, sou um autêntico compulsivo leitor. Eu leio muito. É um vício que realmente eu venho alimentando durante anos na minha vida, que a leitura me faz bem. Se estiver estressado, mergulhar num livro, a serenidade mental aparece, Uhum. tá? Então, o que que acontece quando a gente fala da dependência emocional traços vícios? O vício, ele aparece como a fuga de um vício maior e se adaptar a um vício menor. Vamos dar um exemplo daqui, alguém que fuma, por exemplo. Não necessariamente que toda prática seja vício, mas o vício é quando aquilo for uma necessidade para você, é um vício. Alguém que fuma, está trabalhando no escritório, entendeu, sentiu aquela ânsia de fumar, ele vai ter que sair. Ele não consegue ficar sem o cigarro. Mas se tem outras pessoas que fumam por hobby, numa festa, normalmente e tal. Enquanto ele perdurar nesse hobby, se não tiver esse domínio consciente, pode se transformar em vício. Uma pessoa que realmente tem um abandono, tem esse vácuo de abandono, de rejeição, são susceptíveis, são alvos fáceis dentro de um relacionamento, por exemplo, narcisista, tá? Pessoas que não têm essa autoestima blindada, esse, essa couraça de se enxergar como sendo capaz de avançar dentro daquilo que a gente pode estudar como relacionamento narcisístico, essas pessoas são alvo fácil. Por quê? Porque o narcisista consegue olhar e ver a pessoa real para ele se relacionar, para poder realmente controlar. Então, é importante sim o acompanhamento, o treinamento psicológico, é muito importante, porque até que você não entenda que algo está no seu inconsciente e precisa passar e ser trabalhado conscientemente, você vai tratar aquilo como destino da sua vida, dizia Carl Jung. E ele frisa que é importante que o ser humano aprenda a enfrentar as lacunas, as avenidas da alma, os fantasmas da alma, parar e dar de cara. Qual é esse fantasma? Bom, eu descobri que eu tenho uma dependência emocional. Eu descobri que eu sou incapaz, porque a dependência emocional gera incapacidade em tudo, a falta de confiança para você mesma, a procrastinidade e a postergação. Tudo isso são vícios que você vai indo criando para poder suprir esse vazio da alma. Por exemplo, não necessariamente qualquer pessoa que usa tatuagem, tá? Trazendo uma premissa da psicanálise chamada o acting out. O acting out surge como algo, como coisas minúsculas, micros, que as pessoas vão indo fazendo, mas elas não percebem que tem um vazio existencial. Por exemplo, tem gente que usa muita tatuagem no rosto e tal, que não é normal. Uhum. Quando a gente vai analisando essa pessoa, a gente pode descobrir que faltou uma mãe presente,
faltou um pai presente. Então, o inconsciente vai indo direcionando essa pessoa para suprir esse vazio da alma. Algumas pessoas podem não usar tatuagem por excesso, mas podem ter a compulsão na alimentação, tá? Podem ter a compulsão em outras coisas, em outros vícios. Podem ter a compulsão em gastar, em se vestir bem, em comprar coisas caras, em não ter uma educação financeira, também pode realmente denotar como um vazio realmente da alma. E tudo vem de um vazio. E é por isso que Exatamente. nós precisamos estar atentos, né? Exatamente. Ter aquele autoconhecimento que não é fácil. A gente Isso. sempre fala aqui que o autoconhecimento ele é muito difícil, mas é Exatamente. muito importante. E ter exemplos como esse que nós trouxemos hoje da Ítala, que nos faz pensar e entender que sim, eu posso, você pode, todos nós podemos. Exatamente. A gente precisa reconhecer, né, quando estamos Exatamente. vulneráveis, buscar profissionais que podem nos orientar e eu acho que o mais importante de tudo é ter força de vontade para querer Maravilha. avançar e continuar. Maravilha. Assim a gente vai encerrando o nosso programa de hoje. Eu nem percebi, mas já passou mais de 1 hora. Então eu quero agradecer imensamente você que está aí do outro lado, né, acompanhando a programação da TV Câmara Campinas neste feriado, acompanhando o nosso Estúdio Câmara e também agradecer aos nossos convidados. Então as considerações finais, por favor, nossa doutora Ítala. Eu fiquei muito, mas muito orgulhosa de você. Queria aí te dar um abraço. Fiquei feliz demais. Você não tem noção, viu? Obrigada, obrigada pelo compartilhamento, obrigada pela sua história. Você é um exemplo que merece ser Maravilha. seguido. Parabéns. Maravilha. Obrigada pelo carinho, Rúbia. Sempre às ordens para voltar aqui a gente bater esse papo com as mulheres, com as pessoas que se identificaram com a história. E o Borges estava falando algo que eu quero finalizar a minha fala com essa frase. Tem um estudo de Harvard que fala que prova como o nosso cérebro se reconfigura diante de novas referências. Eu também sou Exatamente. hoje neurocientista, estudo Maravilha. muito esses vícios mentais, esses caminhos, esses modelos mentais, porque eles impactam no nosso consumo, como ele estava falando também. Maravilha. Então, a gente se prover de histórias que inspiram a mudança e que mostram para o nosso cérebro que é possível uma nova realidade, faz com que literalmente ele tome novas decisões. Essa pesquisa foi simples, mostrando para mulheres que estavam finalizando os cursos de Harvard, antes delas fazerem as provas finais, que eram provas dificílimas, elas eram expostas a referências femininas de sucesso na área delas. Essa mera exposição às histórias faziam com que elas tivessem notas melhores do que aquelas que não eram expostas a essas histórias. Isso. Olha que simples e que genial. O mero ato da gente conhecer outras histórias inspiradoras e que nos provam que é possível também, faz com que a gente entenda e internalize que é possível para nós também. E é assim que eu finalizo a minha história, que possa inspirar muitas mulheres, muitos homens, muitas pessoas a saírem desse ciclo, a se empoderarem não só financeiramente, mas psicologicamente e entenderem que a nossa vida sempre pode ser reconstruída, que a gente sempre pode criar uma nova realidade, uma nova história para a gente. Linda, magnífica, muito obrigada pela sua contribuição com a gente, viu? Muito bom mesmo, obrigada. E você, né, nosso psicanalista, o Lindy, que já participou outras vezes com a gente aqui na TV Maravilha. Câmara Campinas também, sempre trazendo contribuições para o nosso dia a dia, para a gente levar para a vida com essa sua visão ampliada, né, de como funciona a mente humana. Muito obrigada pela sua participação, viu, Obrigado. Lindy? Obrigado mesmo. Terminando e agradecendo já também aqui, a alusão feita pela doutora aqui, que é muito importante. Dentro da biologia, a gente aprende sobre genética, epigenética, e quando a gente fala que o nosso cérebro se adapta a realidades expostas, nós estamos nos aprofundando sobre a questão da epigenética. Então, para você que passa por uma questão de dependência emocional, a ciência traz uma evidência claríssima dizendo que você consegue superar. Para começar, você consegue ter um encontro com o verdadeiro eu interior seu e entender que existe solução realmente para qualquer questão, desde que a pessoa queira, tá? O primeiro passo para uma cura
é você perceber que realmente precisa de um acompanhamento psicológico e não é sinal de fraqueza. Até porque sinal de fraqueza é você saber que não está bem emocionalmente e continuar no mesmo lugar. Então, Muito bem. procure auxílio, confie em você e entenda que dentro de cada um de nós existe um gigante que só está adormecido. E quando esse gigante é despertado, você encontra o preenchimento, a felicidade que não depende da outra pessoa, tá? Você vai entendendo que o relacionamento não é um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico. Relacionamento é relacionamento. Aprenda a se relacionar com você primeiro. Se ame, se admire, se valorize. E todos esses adjetivos bons não podem depender de uma outra pessoa, unicamente de você. Continua Maravilhoso. amando intensamente, entendendo que só precisa selecionar quem realmente merece ter acesso a esse tesouro do coração lindo, amoroso que você tem. Uau, você sempre com palavras sábias de uma forma muito Obrigado, serena. Obrigada mais obrigado uma vez mesmo. pela sua Obrigado. participação. Você que está em casa, eu espero que esse programa tenha impactado você. Eu quero convidar você para repassar para outras pessoas, né? Porque nós estamos também no YouTube. Aí você convida as pessoas para assistirem no YouTube também o nosso Estúdio Câmara, com informações aí sobre comportamento, compartilhamento com pessoas que falam, né, sobre um assunto que às vezes não é o assunto do seu dia a dia, mas que você queria sim falar sobre esse tema. A gente agradece a sua audiência, a sua companhia. Quero lembrar que amanhã nós temos mais Estúdio Câmara e amanhã é sexta-feira, a gente vai falar sobre sono durante o trabalho. Bateu aquele soninho no meio do expediente? O cansaço constante no trabalho, gente, pode ser sinal de algo sério. Amanhã no Estúdio Câmara nós vamos falar sobre produtividade, saúde e o impacto do sono no seu dia a dia profissional. Combinado? Quero te convidar também para ficar ligadinho aqui na programação da TV Câmara Campinas. Um grande abraço, um mega feriado espetacular para você. Você que vai estender feriadão também, se cuida, tá bom? E continue ligadinho com a gente, a programação tá bem legal. E não esquece que amanhã, a partir das 8 da manhã, nós temos mais Estúdio Câmara aqui na TV Câmara Campinas e a gente vai falar com você que de vez em quando se pega, ó, dormindo em horário de trabalho, combinado? Aos nossos convidados, nosso muito obrigada mais uma vez, a você de casa, beijo grande, Grupo Mais, valeu mais uma vez aí pela concretização da nossa missão diária. Fica com Deus, se cuida e até amanhã.